que eu venho para cá, para a igreja às 5 horas, 5h30, e eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu quero falar com você aqui em Lucas, capítulo 12. Vamos ficar em pé. Por que a gente fica em pé para ler a Bíblia? É reverência. É reverência, quer dizer que você respeita a palavra de Deus. E quando eu sou daquela época, quando a gente ia cantar o hino nacional, tinha que ser em pé e com a mão no peito. Lembra? Pois é. Amém? Glória a Deus. Olha só, Mateus 12. É Mateus, eu falei Lucas. É Mateus. É um pouquinho para trás. Olha só que maravilha. Mateus capítulo 12, verso 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. E ele disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que lhe trouxeram um aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Por quê? O foco do verso da mensagem hoje é o versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e mãe. Sentai-vos. Irmãos, como fazer parte da família de Deus? Como eu faço parte da família de Deus? Irmãos, eu tenho notado que as famílias hoje estão mudando. As famílias hoje estão mudando. As pessoas, os filhos não querem honrar o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Eu tenho notado que há uma desunião muito grande dos lares. O advento da modernidade, com os smartphones, a internet, cada um pega seu prato, corre lá para o quarto, corre lá para algum lugar e vai comer, não tem paz nem para comer. Aquele negócio de sentar em volta da mesa, todo mundo junto, comendo e conversando, parece que está virando utopia da música do Padre Zezinho. Aquele negócio de chegar, o pai chegar de tarde, reunir os filhos, contar as histórias e a família escutar, acabou. O filho não quer ouvir pai. Pai não quer dar atenção para os filhos. Como é que eu faço, mãe da vida, para fazer parte da família de Deus? É diferente a família de Deus da nossa família. Aqui o que nos textos nós vemos, segundo a história, são a própria família de Jesus. Provavelmente, alguns acham que nesse dia, desse texto, estavam os irmãos de Jesus a avisar que José tinha falecido. Claro que é só teoria, né? Então, a família de Jesus, alguns, os católicos, querem dizer que Jesus não tinha família, mas tinha. Podemos listar pelo menos 2 na Bíblia: Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a epístola de Tiago, e Judas, penúltimo livro da Bíblia, ele também escreveu. Tiago, Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então, são a família de Cristo. Eram suas irmãs, era sua família. Quando está lá em Caná da Galileia, o primeiro milagre, ele fala com a sua família. E diz a Bíblia, irmãos, que aqui ele fez uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu quero falar quem é a família do Senhor. É aquele que faz a vontade do Senhor. Como é que eu posso fazer parte da família de Deus e não obedecer a Deus? Como é que eu posso querer morar na glória com Deus, viver eternamente com Ele, se aqui na terra eu quero viver os meus prazeres, eu quero andar segundo a minha vontade, eu quero comer, beber, fazer o que eu quero,
pode fazer o que você quer. Você pode até vir na igreja, fazer o que você quer, orar, Deus até te abençoar. Você pode até prosperar, mas isso não quer dizer que você vai para o céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus. Então, quem é a família do Senhor? É quem obedece a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: aos que creem no seu nome, foi-lhes concedido o poder de se tornarem filho de Deus. Você é filho de Deus porque você crê no nome de Jesus. Nós não queremos a proteção de Deus. Nós não lemos o Salmo 91 e diz: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar sobre o Onipotente. Nada vai te atingir, cai ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que guarde, para que te proteja em todos os teus caminhos. Mas lá no versículo 14, por aí, está escrito: porque ele conhece o meu nome, porque ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu sou pai dele e ele me obedece. Se você chama Deus de pai, você tem que obedecer. Não dá para ser cristão por conveniência. Lembra de João 8, verso 31? O verso 32 todo mundo conhece: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o verso 31 está escrito: olha, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu não posso ser um discípulo de Cristo se eu não amo a palavra do Senhor, se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para falar do amor de Deus para alguém. Eu não posso ser discípulo de Cristo, fazer parte da família de Deus, se eu não sou como Pedro e João, que eu tenho algo para dar para alguém. Bom, todo mundo que entra na igreja, todo mundo que o Espírito Santo entra na vida dele, ele tem algo para dar. Não estou falando financeiramente, materialmente, mas você tem algo para dar. Se não for material, você tem o poder de Deus, como diz Paulo em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, depois do grego. Você tem o poder de Deus na sua vida. Você ora e Jesus cura, você ora e porta se abre, você fala e o milagre acontece. Não é porque você é bom, não é só porque você orou, é porque você conhece, você faz parte da família de Cristo. Eu sei que nós fôssemos olhar no fundo, Paulo diz que nós somos enxertados, nós somos filhos de adoção. O Senhor nos amou, né? Ele nos recebeu como filho. Então, se Ele me recebeu como filho, eu tenho que obedecê-lo de todo o meu coração. Já contei uma pequena historinha aqui. O meu tio, que era pastor evangélico durante muitos anos, a vida toda foi pastor, um homem de Deus, já partiu para a glória, e ele teve 2 filhos homens e 2 filhas mulher. Depois, quando era na década de 80, minha tia pegou uma criança para criar, e os pais sumiram. Ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, logo o tempo passou. Muito a vida aqueles pais sumiram. E o menino foi crescendo. E meu tio criou ele como filho e se tornou um verdadeiro pai para ele. E ele seguiu os passos do pai adotivo. Se tornou um cristão, um homem de Deus, um pastor, um homem de Deus. E um dia eu perguntei para ele: tem vontade de conhecer seu pai? Não, meu pai que eu conheço esse aqui. Porque o meu pai que me criou, que me educou. Você é filho de Deus, você tem que reconhecer que por onde você vai, você tem que honrar ao Senhor. Sabe, lá no seu trabalho, você vai tratar as pessoas bem porque você é filho de Deus. As pessoas vão falar: nossa, você é crente, ó, servo de Deus, como ele é educado, hein? Eu sempre que dia que a gente, como dizia minha mãe, parece que está com o vento virado. Eu nunca descobri o que é estar com o vento virado, né? Era um ditado popular. Ainda alguém já ouviu já? Pois é, então, tem dia que parece que a gente está meio do avesso. Mas você tem que ter domínio próprio, segundo 1 Gálatas capítulo
pessoas porque Ele quer que todo mundo se torne um cristão também. Então, o que eu preciso, irmãos, para ser membro da família de Deus? Obedecer a Deus. Crer em Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador. Passar a depender do Espírito Santo. 1 Timóteo 2:1. Timóteo, eu vou te dar um conselho. Antes de tudo, de qualquer coisa, use a prática da oração e súplica. Filho de Deus não faz negócio sem consultar a Deus. Filho de Deus não compra, não vende sem orar, sem buscar. E se tiver dúvida, procura o pastor, procura o irmão, procura a irmã e se cerca da vontade de Deus. E diz ali que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então a chance de você errar é menos. Porque você é filho de Deus, você tem a bênção de Deus, não tem? Mas se você tem a bênção de Deus, você tem que saber o que você faz com ela. José, por onde ele foi, a bênção foi. Davi, por onde ele ia, a bênção ia. Não lembra do hino? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Por onde eu for, ele vai. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós carregamos o seu nome sobre nós. Então você é importante. Segundo a Bíblia, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém é mais importante do que você para o Senhor. Está escrito aqui em Isaías 49. Olha só. Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E a maravilha vem no versículo 16: eis que na palma da minha mão te gravei. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Se você nunca anotou alguma coisa na mão para não perder, para não esquecer, eu já fiz isso demais. Deus está falando, a sua mão está gravada na minha mão, não tem como eu esquecer. Você é filho de Deus, você é importante no Senhor. Pastor, eu sou tão importante, por que eu passo por isso? É porque, irmão, você é filho, porque o pai que ama o filho, ele sabe que o filho tem que aprender que é preciso obedecer o pai e a mãe. Você, em momento nenhum, na parábola do filho pródigo, você vê falar do pai saiu desesperado procurar o filho. Você vê isso lá na parábola? Não. Pediu herança, não podia nem dar herança, porque herança depois já morreu, né? Pediu em vida. O pai amava o filho, pensou: meu filho está querendo quebrar a cabeça, eu vou deixar ele quebrar a cara para ele aprender que a casa do pai é o melhor lugar que tem. Billy Graham falou assim: toda vez que alguém quer zarpar para o amor de Deus, o diabo tem um barquinho esperando ele. O diabo tem um laço para você, se você não vigiar. Então, o filho, o pai, repartiu herança. Pode ir. Deve ter chorado, lamentado. O filho foi. Não sabemos quanto tempo ele ficou, mas sabemos de uma coisa: esbanjou tudo que tinha. Diz a Bíblia: o dinheiro granjeia muitos amigos, mas o pobre, até o seu vizinho, ele é o diabo. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. Estava alimentando o porco, comendo lavagem, tinha vontade de comer lavagem, não podia comer. Vou voltar para a casa do pai. A maravilha é que o pai estava esperando ele na porta. De longe ele conheceu o andar do filho. Aquele que vem lá de longe é meu filho. Mandou o servo ir lá receber. Mandou colocar um anel no seu dedo, porque você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, tem coisa que Deus deixa a gente passar, porque Deus é bom. Tem coisa que eu já passei, que se eu te contar, você fala: não é possível, mas é. Tem coisa na minha vida que eu já passei, que muita coisa do meu passado eu não lembro. Tão grande que foi a luta, que muita coisa foi apagada na minha memória. Agora você sabe, trechinhos. Então toma cuidado, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que carregar esse nome maravilhoso. Nós somos servos daquele que tudo pode. Então, como nós cantamos
estamos agora mesmo, não vou parar. Eu vou chegar. Não desistirei. Porque até aqui eu cheguei, eu não vou desistir. Por que eu vou desistir? Tem problema? Tem. E tem luta? Tem. Mas o povo de Israel passou luta. José lá no Egito passou muita luta. Foi humilhado, foi para a prisão, até o dia que Deus resolveu abençoar. Daniel lá na Babilônia passou lutas e dificuldades, foi para a prova dos leões, mas de lá o Senhor tirou. Sadraque, Mesaque e Abednego passou dificuldade, Davi passou dificuldade, todos os homens de Deus passaram. Por que nós não vamos passar? A teologia da prosperidade que fala isso. Ser filho de Deus, você não pode passar problema. Teu pai é rico, por que você está na miséria? Isso deve ser na Bíblia, Ageu 2,8. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas esse Deus que é dono do ouro e da prata, esse Deus que é dono do ouro e da prata, Ele quer que você aprenda a valorizar as coisas. Ele quer que você o ame de todo o coração. Ele quer que você saiba que você é importante. Eu vi alguém falando que o pai que não, ouvi um especialista falando, o pai que não corrige o filho e acha que o filho ama ele, na verdade está ensinando o filho a odiar ele. Porque um dia ele vai falar: eu estou passando por tudo isso, o senhor nunca me corrigiu. Viu, Brasil? Então, sofrimento faz parte também do crente, mas a alegria de estar lá na glória é só para quem é da família de Deus. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma última